Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa história entre amigos. E hoje nós vamos falar com um jornalista, radialista, relações públicas. Ele vive a comunicação, podemos dizer assim, 24 horas. Vamos conversar então com o João Moretti, para que ele traga as informações e conte um pouquinho da sua história de vida, inclusive. Obrigada, muito obrigada por aceitar o nosso convite do Conversa Diária. É um prazer estar aqui, Mara. Muito agradecido pelo seu convite, um prazer imenso estar aqui na Diário do Brasil, particularmente aqui diante de você, para a gente poder contar um pouco da nossa trajetória humilde, mas que tem aí várias décadas, né, ligadas à comunicação. Muito bom. E uma trajetória muito rica, que já começou com 15 anos, já se encantando e fazendo rádio. Gostaria que falasse também sobre essa particularidade, que se apresentasse, inclusive, de onde veio. Pois não. Realmente eu comecei com 15 anos, a voz já teve a passagem de uma voz mais aguda por uma voz um pouco mais grave, né? Eu sou de Santa Cruz do Rio Pardo, eu comecei na radiodifusora lá, que hoje é FM, na época era AM, né? Naquela época a rádio tinha 100 watts de potência. Quando as válvulas ficavam fracas, do outro lado da cidade não pegava a rádio, sabe? Tinha que correr, trocar as válvulas, porque a potência era muito pequena, mas depois foi aumentando com o passar do tempo, e eu fiquei lá um bom período da minha vida, e chegando aqui em Bauru em 81. Em 82 eu entrei na Fundação Educacional de Bauru, lá na Vila Falcão, para cursar Relações Públicas, porque não existia o curso de jornalismo nessa época, e eu queria fazer comunicação. Então eu viajava todo dia de ônibus, né? Eu trabalhava lá, trabalhava na emissora, e depois eu saí da emissora, fui trabalhar numa empresa que bancava a faculdade, porque a fundação era paga na época. Então, abatia no imposto de renda, então eu fui trabalhar nessa empresa, né? Enfim, e depois chegou um ponto que não tinha mais jeito. Eu tinha que me formar e aí eu mudei para cá e fui trabalhar em vários setores aqui relacionados à área de comunicação. E logo depois que eu me formei, eu já ingressei na Universidade de Bauru como funcionário, onde eu estou até hoje, há 38 anos trabalhando. Depois virou Unesp, né? Como Relações Públicas, o meu cargo é Relações Públicas, mas exerço a função tanto de RP quanto de jornalismo. Eu produzo conteúdo para a nossa homepage. E além de fazer a parte de cerimonial, que é uma atribuição do Relações Públicas também. É um profissional bem completo, digamos assim, né? Nem tanto, né? Tem área do jornalismo que eu não sou muito fã, né? Enfim, mas a gente tenta fazer o possível, né? E como que começou a sua paixão pelo rádio? A minha paixão começou quando eu tinha, acho que 13, 14 anos, na escola, fazendo colegial, segundo colegial, terceiro, tinha um sistema de alto-falante lá na minha escola e uma cabine. Naquele tempo dava choque, os amplificadores, né, microfone, e na hora do intervalo a gente anunciava, né, um correio elegante, vamos dizer assim, e aí um amigo que já trabalhava na rádio falou, vou levar você para fazer um teste lá na rádio. Eu fui lá, fiz o teste, fui aprovado e comecei a trabalhar e nunca mais parei de trabalhar no rádio, né? Agora, recentemente, que eu estou um pouco mais afastado, mas nem por isso eu deixo de pesquisar, eu deixo de ouvir o rádio, né? E essa sua pesquisa, inclusive, é voltada também para ver se o público ouvinte do rádio, é isso? Compartilha com a gente. Exatamente. Esses jovens, né, atuais, que hoje em dia tem muito mais opção, inclusive com a internet. Exatamente. O que eu vejo muitas vezes é que o jovem não tem o hábito de ouvir rádio. Para você ter uma ideia, eu tenho um rádio no banheiro da minha casa, um rádio na cozinha, um rádio na churrasqueira, sabe? Aonde eu estou, eu ligo o rádio. E às vezes eu fico mudando de estação para ver o segmento da emissora, o estilo musical, o estilo da programação. E o que eu noto é que o jovem mesmo, tá? Entrando na aborrecência que eu falo, ele não tem esse hábito de cultivar o rádio, né? Então, às 6 da manhã, quando eu estou no banho, eu já estou ouvindo os noticiários, né? Das emissoras aqui de Bauru, uma hora em uma, outra hora em outra, enfim, para eu ficar inteirado do que está acontecendo na cidade, que nem recentemente teve aí esse vendaval que assolou a cidade, destelhou a rodoviária, etc, etc, etc. A gente fica sabendo tudo através do rádio, né? Então, o rádio, ele é uma fonte de informação
violentíssima e magistral, porque se você parar para pensar, com o advento do celular, o rádio se mobilizou demais da conta. Então, ele tem um dinamismo assim fora do comum, né? Antigamente, para você fazer uma transmissão para rádio, você tinha que ir no orelhão, ligar, cobrar, era um sacrifício danado. Se fosse fazer uma transmissão de um jogo de futebol, você tinha que soltar 100 metros de fio, né, para o repórter correr, entrevistar os jogadores. Hoje, com microfone sem fio, é tudo uma facilidade, é tudo via internet. Quer dizer, o rádio, ele se modificou para melhor. E facilitou, então, né, para que as pessoas consigam Demais. ouvir em outras plataformas. Tem rádio web, tem o YouTube, tem gente que transmite o futebol via YouTube, narrando pela televisão, com a maior audiência do mundo. Por exemplo, se a televisão não está transmitindo um jogo de um Corinthians e Palmeiras, um exemplo, né, fora de horário da programação da televisão, tem canal no YouTube que transmite isso aí. E as pessoas ligam no YouTube e ficam assistindo ali a narração, né, dos locutores nesse aspecto, com uma audiência fantástica, né? Então, o rádio se modificou, se modernizou, e não vai acabar nunca, do meu ponto de vista. Isso é muito importante, né? Que ele se reinvente, continue se transformando. E na sua pesquisa, o que mais observou e que evidenciou nela diante hoje dessa modernidade, quando começou até a atualidade? Olha, o que eu vejo, aparentemente, é que ele se modificou. Ele não morreu. Mesmo que os jovens não estão assim tão fiel à audiência, mas o público acima de 25, 30 anos, esse sim é fiel. Então você nota que, por exemplo, o rádio AM, que as pessoas com 60, 70 anos eram acostumadas mais a ouvir o rádio, eles migraram por FM, né? Migraram por FM, por quê? Porque o rádio AM teve essa migração de ondas médias para a frequência modulada. Então essas pessoas com uma certa idade, eles migraram e hoje ouvem rádio, principalmente os noticiários, né? E te falo mais, você pode reparar, o noticiário policial ainda é um dos mais ouvidos por essas pessoas acima de 40, 50 anos, independente da idade. O pessoal gosta de saber dos fatos policiais que acontecem em Bauru e região. Até mesmo a televisão, você pega aí um noticiário de manhã, às 6 horas, às 4 horas também, o que tem de notícia policial, tem hora que até enjoa, né? Da gente fala, meu Deus, quanta desgraça, né? É fulano que deu um tiro em ciclano, é fulano que suicidou, enfim, são coisas assim que a gente não gostaria de escutar, mas que infelizmente tem público para isso. E dentro das suas paixões, que é o rádio, também tem outras questões aí dentro do jornalismo, né, que atua como assessor de imprensa. Eu sou assessor de imprensa na Faculdade de Ciências da Unesp do campus de Bauru, já há muitos anos, né? Então, eu alimento a homepage, né, da nossa unidade, produzindo release, né? E, além de alimentar, a gente faz registros fotográficos, enfim, cuida da parte de comunicação. Por exemplo, chega uma pesquisa que um docente quer divulgar, a gente coloca na página, a gente insere nas listas de alunos, funcionários e professores para que eles tomem conhecimento do fato, né, que está acontecendo com uma determinada pesquisa, porque a ciência não para, né? A ciência ela é muito dinâmica, ela acontece a todo instante, ela tem a sua modificação. E a gente tem que noticiar isso aí, né? Até aproveitando na questão da ciência, tem o programa Ciência Sem Limites. Ciência Sem Limites. Fala um pouquinho para a gente, ilustra como que é. O Ciência Sem Limites nasceu assim de um projeto, porque o slogan da cidade de Bauru é Cidade Sem Limites. Aí eu criei o Ciência Sem Limites. Então, eu ia fazer numa plataforma do YouTube. Quando chegou a diretora da TV, Ana Silvia, na época, e falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, estou escrevendo um projeto, nós compramos uma câmera, uma filmadora, microfone, sem fio, etc, etc, e vamos colocar numa plataforma do YouTube e divulgar as pesquisas. Quando ela leu o projeto, ela falou, não, você vai para a TV. Eu falei, não, eu já estou com uma certa idade, né? Eu não tenho mais o visual assim, para vídeo, né? Porque tem que ter presença de vídeo. Não é que nem a Mara Carvalho que tem a presença de vídeo, né? E dela falou, não, isso aí você sabe falar, você é do rádio, você sabe improvisar, você vai para a TV. E eu estou lá desde 2013, apresentando Ciência Sem Limites e viajando todas as unidades da Unesp que solicitam ou que a gente tem uma pesquisa de destaque,
que vai, por exemplo, para uma revista de destaque internacional, a gente entrevista os pesquisadores. Nós vamos desde Rosana até, por exemplo, Guaratinguetá, passando por São José do Rio Preto, enfim, uma série de cidades onde a gente vai no ambiente do pesquisador e mostramos o trabalho que ele realiza, o trabalho de pesquisa, entrevistando não só os pesquisadores, como orientados de mestrado, doutorado e até mesmo de iniciação científica. Ô, João, com a sua experiência, né, com essa vivência, então, no programa Ciências Sem Limites, qual que é a importância para a universidade e também para a comunidade em si? É o retorno do dinheiro investido retornando para a comunidade, ou seja, a universidade estadual, ela é pública, ela é mantida com o dinheiro do ICMS. Esse dinheiro do seu imposto, quando você vai no supermercado, quando você paga alguma coisa relacionada ao ICMS, isso aí vai para o governo do estado, que faz o repasse para a universidade. Eu vou dar um exemplo. Aqui em Bauru nós temos o CPA, que é a Clínica de Psicologia Aplicada, que agora ela está passando por uma transformação e vai ter atendimento pelo SUS também. Então, essa Clínica de Psicologia Aplicada, que atende jovens, crianças e até mesmo adultos com problemas mentais ou com algum problema de comportamento... Isso pela Unesp. Tudo pela Unesp. Você vai ter esse serviço gratuitamente. Então... é um retorno para a sociedade do dinheiro que é investido. Então, mostrando essas pesquisas, a gente mostra o dinheiro bem investido do ICMS, ou seja, o dinheiro que a universidade recebe retorna para a universidade de uma outra forma, seja em forma de pesquisa, seja em forma de prestação de serviço. E vamos entrar, então, no registro desses 55 anos, especialmente em relação a... a questão do livro, Faculdade de Ciências, do qual faz parte também. Sim, sim. Gostaria que entrasse. Você entrevistou a ex-diretora, né, que agora o professor Rema assumiu. A professora Verinha teve a ideia em dezembro do ano passado de confeccionar um livro dos 55 anos. Então, ela montou uma equipe, né, com 2 professores e eu e mais uma colega, Relações Públicas também, para ajudar nas entrevistas, ou seja, optamos por esse formato de entrevistar. Queríamos entrevistar 55 pessoas porque era 55 anos, mas não houve tempo hábil. Entrevistamos 50 pessoas ali. E eu, particularmente, né, por intermédio do professor que compilou o livro, que fez o copydesk desse livro, o professor Marcioniro, eu e ele participamos de grande parte das entrevistas, conversando com as pessoas, por quê? 38 anos ali, você tem uma lembrança muito grande dos colegas que passaram por ali, dos professores, dos funcionários, muitos aposentados que nós entrevistamos, que chegou num estúdio parecido com esse e que se emocionaram, porque deram a vida para a universidade. Eu entrevistei uma funcionária que aposentou esse ano, ela trabalhou 47 anos. 47 anos... é uma vida, né, dedicada à universidade, ao trabalho, né? Então, eu também, particularmente, deixo registrado aqui de público, eu devo tudo à universidade, né? Eu construí família, enfim, meu patrimônio, tudo dentro da universidade. Dentro, né, dessas histórias, desses 35 anos, tem alguma marcante que pode compartilhar conosco? Ah, tem várias, né? Mas, olha, pouca gente sabe. Nem o Tidei de Lima, que eu considero o patrono da Unesp, porque... ele que conseguiu, junto ao governo do estado, a encampação da UB pela Unesp, no dia 12 de agosto de 88, quando foi a assinatura da incorporação, o governador na época era Orestes Quercia. O reitor da Unesp era o professor Jorge Nagli, falecido agora há pouco tempo. E foi montado um palanque, né, em cima de um caminhão, e, de repente... Na realidade, o decreto saiu publicado em Diário Oficial dia 15, mas era pro forma, era um ato político, tinha mais de 3 mil pessoas acompanhando o governador, a assinatura, né, dessa incorporação. E quando chegou no momento da assinatura, o Quercia não tinha caneta. O Nasrallah, que é um jornalista já falecido, sempre contava essa história. Ele era editor no Diário de Bauru, ele tinha uma coluna chamada Picles, e ele publicou isso. E o Quercia não tinha caneta. E o assessor do governador falou, João,
ele tem que assinar, mas não pode ser com caneta Bic, porque um evento dessa envergadura com uma caneta Bic, se sai no jornal, não vai ficar legal. Eu falei, tudo bem, então eu peguei uma caneta Parker. Quando ele foi assinar, ele olhou para o professor Jorge Nagel, e o professor Jorge Nagel colocou a mão no paletó, onde ele tinha uma Montblanc. E uma Montblanc é uma caneta cara, né? Não é uma caneta barata, é uma caneta famosa. Daí ele pôs a mão assim, e eu conheci uma caneta, né? Eu falei, aqui, governador, e dei a minha Parker. Ele pegou, assinou, o Tidei assinou, mostraram lá o ofício, a foto, né? Da assinatura, e o Quercia virou e devolveu a caneta. Aí eu falei, professor, ele devolveu para mim a caneta. Ele falou, Joãozinho, você teve sorte, viu? Porque se ele põe no bolso, quem que vai pedir para o governador? Ô, governador, devolve minha caneta aí, né? Fica muito chato, ainda mais um reitor da universidade, se ele coloca uma Montblanc no bolso, né? Ia falar, meu Deus do céu, perdi a Montblanc. Então, essa é uma das histórias que a gente relembra aí ao longo desses 38 anos. E né? tem muitas aí, né? Tem algumas. São 50 depoimentos com QR Code, as pessoas podem ter acesso. Podem ter acesso, tem o e-book, né? Para quem quer acessar, como que faz? www.fc.unesp.br vai ter lá uma parte onde você entra no repositório, né? E já acessa direto o e-book e você vai poder ler. O livro físico, tudo bem, foram feitos exemplares para quem foi entrevistado e para os diretores das outras unidades da Unesp, né? De toda a Unesp. Mas a população pode acessar o livro pelo e-book, né, da página da Faculdade de Ciências. Então, tem entrevistas maravilhosas lá, tem o QR Code, você acessa, a entrevista está na íntegra no YouTube. O Tidei de Lima, por exemplo, falou 4 horas, né? Ele contou toda a trajetória da vida dele, como é que foi a reunião. Esse também é um fato curioso. Como é que foi a reunião para acertar as tratativas? O irmão do Tidei era o João Francisco Tidei de Lima, já falecido, que era da Unesp de Assis. Então, o Tidei falou, dá para você intermediar isso aí antes da gente chegar no governador? Dá. O professor Jorge Nagel marcou uma reunião. Marcou uma reunião, que hora? 1 hora. 1 hora, tá bom. Aí o Tidei liga para o irmão e fala, mas a gente vai almoçado, a gente vai almoçar com ele, como é que a gente vai fazer, né? Daí o João falou assim, não, Tidei, é a 1 da manhã. É a 1 hora da manhã. Eu falei, pô, vai 1 hora da manhã, é hora de marcar a reunião? É o horário que ele tem disponível, a 1 da manhã. Então eles ficaram reunidos da 1 da manhã até as 5 horas da manhã para conversar. Olha, temos que passar para o conselho universitário, temos que fazer isso, fazer aquilo. Enfim, deu todo um panorama, mas o professor Jorge Nagel era meio maluco de marcar a reunião a 1 hora da manhã. Né? Não é nada convencional. Nada convencional. E qual que é a importância de ter esse registro da Unesp Bauru um registro, em relação à faculdade de ciências? Um registro que mostra o passado, mostra o presente e vai servir para o futuro, porque uma faculdade sem história, como é que faz, né? Não tem memória. Então, isso é a memória da faculdade. Foi um feito que a professora Vera conseguiu as verbas junto à Fundunesp, que é a fundação, né, da Unesp, para que arcasse com as despesas desse livro, e o material que está aqui dentro é muito rico, esses depoimentos, são fatos narrados, que vêm desde lá do início, né, da fundação, as dificuldades, o primeiro radar, se não foi do Brasil, viu? Do estado de São Paulo, instalado aqui no interior por meio do professor Calheiros, enfim, é um registro muito rico das pessoas que passaram, dos ex-diretores, funcionários que trabalharam lá durante muitos anos, docentes atuais, né? Enfim, é um registro marcante para a sociedade bauruense e para toda a Unesp. O que a comunicação significa para você, em especial, né, trabalhar na universidade como relações públicas, como jornalista, assessor de comunicação? É extremamente gratificante, né? Porque você está no meio acadêmico. O fato de você estar no meio acadêmico nos deixa muito à vontade, porque você está lidando com intelectuais, com pesquisadores, com cientistas, né? Então, isso aí ele é muito gostoso. É diferente do seu jornalismo diário, que um dia você cobre um acidente, no outro dia você cobre o lançamento de um livro, no outro dia você cobre uma feira da bondade, né? Não, lá não, nós estamos no meio acadêmico, e o meio acadêmico, ele traz, ele é muito enriquecedor, de vários aspectos, né? Ele traz ali pesquisas,
experiência, né? E, além de tudo, a gente também realiza a parte do cerimonial, a gente apresenta as formaturas da Faculdade de Ciências, né? As inaugurações, todo o evento a gente está diante ali, coordenando essa parte do cerimonial da Faculdade de Ciências. Então, isso é muito gratificante. Por quê? Porque a gente faz isso já há muitos anos e faz com prazer. Então, não é trabalho, né? É diversão. É diversão. Como eu mencionei aqui, pode dizer que vive 24 horas a comunicação. Particularmente, sim, porque depois você chega em casa, você tem que se comunicar com a esposa, se comunicar com o filho, né? Então, é 24 horas, a gente está sempre ligado. E, além de tudo, para você ver como a comunicação é tão importante, que eu sou radioamador desde 15, 16 anos de idade, né? O radioamadorismo está na minha vida há muitos anos. Então, a internet só veio corroborar, por exemplo, a gente falava com brasileiros nos Estados Unidos e a gente já sabia dos avanços tecnológicos lá, sem as imagens chegarem até aqui, né? Então, você já tinha uma noção do que era a tecnologia. E isso eu ostento com muito orgulho, de ser radioamador até hoje e ostentar o meu prefixo e ter aprendido a telegrafia, o CW, para eu poder me comunicar com o resto do mundo. Vamos falar então um pouquinho sobre o filho. Você acha que ele vai seguir essa área da comunicação Acho também? difícil, viu? Ele está mais enveredado para o lado da mãe, viu? Que é veterinária. Então ele vai na clínica, às vezes ele ajuda a preparar o animal para receber uma vacina, sabe? Ele cuida dos animais em casa, porque em casa... casa de veterinário tem de tudo, tem gato, cachorro, tartaruga, galinha, né? Então, enfim, e ele ajuda, ele trata, ele tem a responsabilidade, a gente está educando ele para que ele tenha essa responsabilidade de ir lá no pote de ração, pegar a ração, alimentar a ração dos gatos, alimentar, pegar a ração dos cachorros, enfim. Mas ele pega o microfone, viu? Ele pega o microfone, ele começa a cantar, a falar. Eu falei, ai, meu Deus do céu, eu acho que é melhor ele ser veterinário do que jornalista, viu? É mais compensador no meu ponto de vista, viu? O tempo dirá, né? Quem sabe consegue unir as duas profissões também de alguma forma. De alguma forma, quem sabe? Mas olha, João, até aproveitando nessa juventude, já foi mencionado aqui, como eles hoje têm absorvido realmente a questão do rádio e como vê hoje o rádio diante das redes sociais e com streaming. Mas antes nós vamos precisar ir para um rápido intervalo, aí nós voltamos já falando a respeito. Você continue conosco, não saia daí, voltamos já. Até mais. Está no ar a Voz do Brasil. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com o jornalista João Moretti. No intervalo, antes dele, havia perguntado sobre... Deu tempo da gente beber uma aguinha. É isso aí. Muito bom. Então dá para já continuar aqui, né? Para conhecer um pouquinho mais sobre os seus conhecimentos, compartilhar com todos nós, inclusive sobre a sua paixão, rádio. Qual que é o papel dele da comunicação agora com a era das redes sociais e com streams? Olha, o rádio é muito dinâmico, apesar que a televisão também está ficando extremamente dinâmico, porque quem tem um celular pode filmar com a facilidade e mandar no WhatsApp das TVs, né? Como aqui também tem o WhatsApp, que você tem a pauta, você tem o release, tudo via WhatsApp. Então é muito dinâmico, o rádio ele é muito veloz, se você parar para pensar. E agora com streaming, com web rádio, né? Tem uma facilidade imensa. Antigamente você demorava 10 anos para você ter uma concessão de rádio, você tinha que pedir para o presidente da República, para o ministro das Comunicações, para você ter uma concessão. Hoje não. Hoje você monta um canal no YouTube, você monta um canal de vídeo ou um canal até mesmo de web rádio, você não precisa mais dessa concessão. E por falar em YouTube, o que tem de gente ganhando dinheiro com essa plataforma. Mas eu faço um adendo, hein? As pessoas não estão tomando cuidado com a língua portuguesa. Eles escrevem errados, têm seguidores, mas seguidores, eles estão atingindo esse público e atingindo de uma certa forma com uma falha imensa, tanto no falar quanto no escrever. Apesar que a comunicação, para você atingir o seu objetivo, o seu público, basta você saber se comunicar da maneira mais simples possível. É o que eu faço no Ciência Sem Limites, falar fácil para quem não tem tanta instrução, ter conhecimento daquele tipo de pesquisa. A gente não pode elitizar
a pesquisa. E é exemplo desses youtubers que eles estão fazendo. Não deixa de ser um trabalho, claro. Mas ninguém mais quer saber de cumprir o horário, entrar às 8 da manhã, sair às 5, 6 da tarde. Eles querem produzir conteúdo e ganham da plataforma, né? E eu vejo youtubers com 10 milhões de seguidores, 1 milhão de seguidores. Tem gente que deixou a profissão, né, só para dedicar à criação de conteúdo. Então, ele investe lá uma grana em termos de câmera filmadora, né? Arruma lá o software para fazer edição e depois sobe para a plataforma e recebe em dólar convertido, pagando os impostos, né? Esse novo formato, a tecnologia, as redes sociais, né, acabou. Democratizando a comunicação de alguma forma, mas é importante o conhecimento. Mas se você reparar isso, os políticos enveredaram por esse lado também. Não tem político que não esteja na rede social. Aquele que não está, perde voto. Você já reparou isso, né? Com certeza, né? Você vê vereadores, prefeitos, né? Só produzindo conhecimento. Eles montam assessoria e estão lá, produzindo conhecimento para a rede social, né? Tá certo que a inteligência artificial está aí, mas não vai substituir o ser humano que vai alimentar essa rede social para poder, né, trazer esse conteúdo. É uma grande interrogação de muitas pessoas com esse medo, né? Será que vão substituir? Eu acho que não. Eu acho que é muito difícil, muito difícil. Pode facilitar muito o trabalho. Por exemplo, o Foca, né, que é o jornalista sem experiência. Pode ser que ele use a IA para poder ganhar um pouco mais de experiência, para poder lapidar um press release, um texto ou coisa que o valha, mas não vai substituir aquele jornalista da velha guarda, aquele mais experiente. Aproveitar essas ferramentas para que possam auxiliar. Perfeito. João, até aproveitando, né, estamos caminhando aí para o final do Conversa Diária. Pena que o tempo passa muito rápido. Bem rápido. Conversa boa é assim mesmo. É assim mesmo. Né? Fica com gostinho de quero mais. Por isso que é conversa diária. Exatamente. Tem alguma coisa que não foi perguntada, que eu não perguntei, que gostaria de compartilhar com Olha, você? eu quero agradecer a direção da emissora, particularmente a você, né, que me fez esse convite. Eu fico muito sensibilizado com isso, porque eu assisto constantemente, assisto praticamente diariamente a entrevista, principalmente aquelas que são do meu interesse. Tem área que não é tanto assim do meu interesse, né? Mas eu assisto diariamente, eu estou ligado no jornalismo, eu acho que vocês dão um espaço muito grande para toda a comunidade bauruense. É essencial a Diário do Brasil estar presente no cotidiano dos bauruenses e de toda a região. A única ressalva que eu faço é para que os jovens que estejam nos assistindo ouçam um pouco mais de rádio, né? E as próprias emissoras que produzem uma programação até voltada para o rádio, para o jovem, dependendo do horário, continuem desse jeito. Eu tenho acompanhado várias emissoras e elas têm produzido conteúdo para o jovem, né? E o rádio, no período da manhã, ele é líder de audiência, sem sombra de dúvida. Então, parabéns ao rádio, parabéns a você. Agora, em setembro, se comemorou o Dia do Rádio, né? É isso aí. Depois de ter feito pós-graduação, eu tenho mestrado na área de comunicação midiática, eu voltei a fazer graduação esse ano. E graduação na área de? Gastronomia. Não deu tempo. Estou fazendo EAD, gastronomia. Não deu tempo nessa conversa, mas vai ficar o convite para que possa falar pra gente. Um dia a gente volta a falar sobre isso. Eu estou gostando muito, viu? É muito difícil estudar EAD, viu? Não é fácil. E uma vez por mês a gente tem que fazer a prova presencial no polo aqui de Bauru. E a gente faz 3 provas online e uma presencial. Mas estou gostando. É uma experiência nova de não ter o professor em sala de aula. Então eu acordo 1 hora mais cedo e fico 1 hora por dia, no mínimo, estudando o livro da disciplina que nós estamos cursando, tecnólogo em gastronomia. E os convidados, sempre amigos, família, estão ali aproveitando esse seu conhecimento. Churrasco, comida boa, conversa boa, é o que vale. Muito obrigado, bom, viu, João? Mara? A gente agradece em nome do Renato, em nome de todos, de toda a equipe, por aceitar o nosso convite, pela confiança, pela audiência. Dos 2 Renatos, né? Exatamente. Inclusive, Renato, quando mencionamos que estaria aqui conversando conosco, ficou muito feliz e era uma pessoa que ele queria que estivesse aqui junto conosco. Obrigada mais uma vez. Sucesso. Deus abençoe. Tudo de bom. Sucesso para você também. Que Deus te abençoe. Amém, também. Para todos nós. Então, encerramos o nosso bate-papo com João Moretti, esse jornalista, radialista, relações públicas, enfim, como você já conheceu um pouquinho aqui, né, que realmente ama o que faz, ama a comunicação e procura fazer a diferença.
Aqui eu vou deixando para você o meu forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.